Quando pensamos no inferno, a imagem que nos vem à mente é geralmente a de um lugar subterrâneo, repleto de fogo, sofrimento e gritos eternos. Mas será que essa ideia sempre existiu? Ou melhor, será que ela nasceu com a Bíblia, com Jesus, ou mesmo com o judaísmo? A verdade pode surpreender você. Muito antes do surgimento do cristianismo e do conceito de pecado eterno, as civilizações antigas já falavam sobre o pós-vida. Porém, o que elas entendiam como inferno era bem diferente do que conhecemos hoje. E compreender essas visões antigas nos ajuda a perceber que o inferno, como imaginamos hoje, não é uma ideia universal nem original das Escrituras. No Antigo Egito, por exemplo, a crença na vida após a morte era central. Eles acreditavam que após a morte, a alma passava por um julgamento diante do deus Osíris. O coração do morto era pesado na balança contra a pena da verdade e da justiça, representada por Maat. Se o coração fosse mais leve, a alma era considerada pura e podia entrar nos campos celestes. Se fosse pesado, era devorado por uma criatura chamada Amit, parte leoa, parte crocodilo e parte hipopótamo. Importante notar, não havia ali um inferno de tortura eterna. Havia sim um julgamento, uma consequência, mas o foco era no equilíbrio e na verdade, não na punição sádica. Entre os povos mesopotâmicos, como os sumérios e os babilônios, também havia crenças sobre o submundo. Eles chamavam esse lugar de Kur ou Ersetu, um reino escuro e sombrio, onde os mortos vagavam sem grande consciência, como sombras do que já foram em vida. Não havia fogo, demônios ou dor eterna, apenas uma existência apagada sem alegria. Aqui, mais uma vez, vemos que a morte era temida não por causa de um castigo, mas pela perda da vitalidade e da luz. Na Grécia, o conceito de inferno foi mais elaborado, mas ainda assim bem diferente da imagem medieval que conhecemos. O Hades, nome do deus e do reino dos mortos, não era um lugar exclusivamente de punição. Era simplesmente o destino final de todas as almas, boas ou más. Dentro do Hades havia subdivisões. Os virtuosos iam para os Campos Elíseos, uma espécie de paraíso. Os heróis podiam ir para a Ilha dos Bem-aventurados. Já os que cometeram crimes terríveis podiam ser enviados ao Tártaro, um abismo profundo, onde sofriam punições específicas. Mesmo assim, o Tártaro não era o destino de todos. A maioria das pessoas ia para o Hades comum, uma existência sombria, mas não torturante. E o Tártaro estava reservado mais para titãs e deuses caídos do que para humanos comuns. Esse modelo grego, especialmente o do Tártaro, influenciaria profundamente os pensadores romanos e, mais tarde, os teólogos cristãos, que reinterpretaram essas imagens para atender suas doutrinas de culpa, punição e salvação. Entre os nórdicos existia Hel, o mundo dos mortos, governado pela deusa de mesmo nome, filha de Loki. Hel não era um lugar de chamas, mas um reino frio e sombrio. Mais uma vez, a punição eterna não era o foco, mas sim a transição da alma para um outro plano, onde os heróis iam para Valhalla e os demais para Hel. Entre os celtas, a ideia do além-morte era ainda mais espiritualizada. Acreditavam na reencarnação e em ciclos eternos de morte e renascimento. Para eles, a alma seguia um caminho de transformação, e o mundo dos mortos era apenas uma etapa de aprendizado. Ao analisarmos essas culturas, fica claro que nenhuma delas falava sobre um inferno, como o concebido no cristianismo medieval. O que vemos são variações de um pós-vida, algumas com julgamento, outras com purificação, mas nenhuma com a noção de tortura eterna baseada em dogmas religiosos. O sofrimento, quando presente, era temporário ou simbólico. Era mais uma metáfora da perda de conexão com o divino do que uma condenação punitiva e infinita. Outro ponto importante: nessas religiões antigas, o comportamento moral influenciava o destino da alma, mas não da forma que a Igreja Católica pregaria séculos depois. As ações tinham consequências, sim, mas não necessariamente uma punição eterna. O foco estava mais em viver em equilíbrio com a natureza, com os deuses e com os outros. O medo, nesse contexto, era muito mais filosófico do que punitivo. O que percebemos, portanto, é que o inferno, como ideia, passou por um processo de evolução ao longo dos séculos.
E ele não nasceu pronto. Ele foi sendo formado, influenciado por culturas, mitos, traduções e conveniências políticas e teológicas. Antes de se tornar o cenário de fogo e enxofre que habita o imaginário cristão ocidental, ele era uma metáfora do desconhecido, um reflexo da mente humana diante da morte e do mistério. A imagem do inferno como um lugar de punição eterna não é uma revelação divina original, mas sim uma construção cultural e histórica. O que hoje consideramos inferno foi, por muito tempo, uma mistura de metáforas, interpretações e crenças populares que evoluíram ao longo de milênios. Isso nos leva a uma pergunta inquietante. Se o inferno foi uma construção, quem se beneficiou com essa invenção? Quando falamos de inferno no contexto cristão, muitas pessoas acreditam que essa ideia está presente desde os tempos mais antigos da Bíblia. Mas será que isso é verdade? Será que o Antigo Testamento, as escrituras sagradas do povo hebreu, realmente descrevem o inferno como um lugar de tormento eterno? A resposta pode surpreender até mesmo os mais religiosos. Porque ao olharmos de perto os textos originais em hebraico e analisarmos o que realmente está escrito, descobrimos que o conceito moderno de inferno não existe no judaísmo antigo. No Antigo Testamento, a palavra mais próxima da ideia de pós-vida é Sheol. Mas o que é Sheol? Sheol era compreendido como um lugar escuro, silencioso e subterrâneo, o destino comum de todos os mortos, bons ou maus. Ele não era um local de punição eterna, mas sim um reino das sombras, onde as almas simplesmente existiam, em estado de torpor ou esquecimento. Salmo 6:5 diz: Pois na morte não há lembrança de ti, no Sheol, quem te louvará? Esse versículo mostra como os hebreus não viam o Sheol como um lugar de consciência ativa, muito menos como um tribunal de punições ou recompensas. Era mais uma ausência, um tipo de sono profundo da alma. Sheol não fazia distinção moral. Todos iam para lá independentemente de sua conduta em vida. Até os justos, como Jacó, Jó, Davi e os profetas, falam de ir para o Sheol, não porque fossem condenados, mas porque era simplesmente o destino natural após a morte. Ou seja, nada de chamas, nada de demônios, nada de castigos. Já a palavra Gehenna, ou Gehenna, transliterada do hebraico Gehinnom, aparece com mais frequência no Novo Testamento, mas sua origem é muito mais física do que espiritual. Gehenna era um vale real, o vale de Hinnom, ao sul de Jerusalém. Esse local ficou conhecido por práticas abomináveis de sacrifício de crianças a deuses pagãos, como Moloque, o que causou grande repulsa aos profetas hebreus. Mais tarde, a Gehenna passou a ser um depósito de lixo da cidade, onde os dejetos eram constantemente queimados. Essa imagem do fogo eterno no lixo em chamas se tornou uma metáfora forte para destruição e impureza, mas não era uma descrição literal de um inferno espiritual. Quando Jesus usa a palavra Gehenna nos evangelhos, ele está utilizando uma figura de linguagem conhecida pelos ouvintes da época. Ele não está apontando para um lugar místico pós-morte de punição, mas alertando sobre a destruição total, o afastamento de Deus, a perda de sentido, a morte espiritual. Em hebraico não havia um vocabulário teológico para inferno no sentido medieval. Tanto Sheol quanto Gehenna são locais de transição, de metáfora ou de esquecimento, não de tortura consciente e eterna. Muitos afirmam que Jesus falou várias vezes sobre o inferno, mas será que isso é verdade? Vamos analisar mais de perto. Nos evangelhos, as traduções modernas usam a palavra inferno com frequência. Mas quando voltamos aos manuscritos gregos e aramaicos, vemos que as palavras usadas são geralmente Gehenna, Hades e raramente Tártaro. Essa última só aparece em 2 Pedro 2:4 e é uma referência ao mito grego. Gehenna, como vimos, era um lugar real. Hades é o equivalente grego do Sheol, o reino dos mortos, sem necessariamente implicar sofrimento eterno. Tártaro era um abismo do mito grego, nunca mencionado por Jesus, apenas por um autor posterior. Em outras palavras, o que foi traduzido como inferno é uma interpretação teológica, não uma tradução literal. Jesus falava por metáforas, parábolas e símbolos. O uso da Gehenna era mais um alerta do que uma doutrina sobre o além. É aqui que as coisas começam a se complicar. Ao longo dos séculos,
As traduções da Bíblia, especialmente para o latim e depois para as línguas europeias, substituíram palavras como Sheol, Geena e Hades por inferno, carregando automaticamente a ideia de punição eterna onde ela não existia. A Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século IV, teve papel importante nessa alteração. A palavra latina infernus passou a ser usada para tudo, Sheol, Geena, Hades, como se fossem todos o mesmo lugar. Essa mudança de linguagem ajudou a criar, com o tempo, um sistema teológico do medo, onde a salvação era oferecida por meio da Igreja, e o inferno era o destino daqueles que ousassem desobedecer. Mas, originalmente, as escrituras hebraicas não continham essa ameaça explícita. O judaísmo, até hoje, não possui uma doutrina oficial sobre inferno como o cristianismo. Alguns rabinos falam em um processo de purificação da alma após a morte, conhecido como Gehinnom, onde a alma é refinada e pode ascender após certo tempo. Outros veem a morte como o fim da consciência, e há também quem defenda a ideia de reencarnação. Mas em nenhuma dessas escolas o inferno é um lugar de tortura eterna. Ou seja, mesmo os judeus de hoje, herdeiros diretos das escrituras originais, não veem o inferno como a maioria dos cristãos. Por quê? Porque ele nunca foi parte essencial da fé hebraica. Ao estudarmos o judaísmo e os textos bíblicos originais, percebemos algo chocante. A ideia de um inferno como lugar de tormento eterno é uma adição posterior. Não está nos textos hebraicos, não fazia parte da teologia judaica e não era ensinada por Jesus em termos literais. O que entendemos hoje como inferno é, na verdade, o resultado de traduções influenciadas por contextos históricos, políticos e religiosos. E se o inferno foi inserido na narrativa como forma de controle, medo e dominação, o que mais será que nos ensinaram errado? Se o Antigo Testamento não descrevia o inferno como um lugar de tortura eterna, e se Jesus usava imagens como a Gina apenas como metáforas, de onde veio afinal essa versão tão aterrorizante do inferno que hoje conhecemos? A resposta não está em revelações divinas, está na história, na literatura e na política da Igreja. O inferno como lugar de fogo, sofrimento e punição eterna foi sim uma construção, uma invenção, e essa invenção teve autores, datas e intenções muito claras. Nos primeiros séculos do cristianismo, o foco não estava no medo do inferno, mas na expectativa da volta de Cristo e na transformação espiritual da comunidade. Os ensinamentos de Jesus, interpretados por seus primeiros seguidores, falavam muito mais sobre perdão, renovação e o reino de Deus na terra do que sobre condenações eternas. Mas conforme a Igreja começou a crescer e ganhar poder, algo mudou. Nos séculos III e IV, com a institucionalização do cristianismo pelo Império Romano, surgia uma nova necessidade: organizar a fé em torno de dogmas claros, punições severas e uma hierarquia incontestável. E para isso o medo era um aliado valioso. Um dos grandes responsáveis por sistematizar a ideia de um inferno de punição eterna foi Santo Agostinho, no século V. Ele foi um dos primeiros teólogos cristãos a afirmar que aqueles que morressem sem a fé correta seriam condenados para sempre a um tormento sem fim. Agostinho acreditava que a alma dos pecadores, inclusive dos não batizados, seria lançada em um fogo eterno, não apenas simbólico, mas real. Essa visão foi fortemente influenciada por sua própria trajetória pessoal, suas lutas internas com o desejo e o pecado e por sua conversão radical ao cristianismo. Com Agostinho, a ideia de um Deus misericordioso começou a ser substituída por um Deus que também castiga eternamente, e o medo do inferno se tornou uma ferramenta teológica central. Mas se há um nome que transformou para sempre a forma como o mundo ocidental imagina o inferno, esse nome é Dante Alighieri. No século XIV, Dante escreveu A Divina Comédia, uma obra literária monumental dividida em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Na primeira parte, Dante descreve sua jornada por 9 círculos do inferno, guiado pelo poeta romano Virgílio. Em cada círculo, ele encontra almas sofrendo punições específicas para cada tipo de pecado: luxúria, avareza, ira, traição, etc. As cenas são gráficas, cruéis e intensamente simbólicas, mas é essencial lembrar,
Dante era um poeta, não um profeta. Ele escreveu ficção com base em influências filosóficas, políticas e religiosas de sua época. Ainda assim, sua obra teve um impacto profundo, moldando o imaginário coletivo sobre o inferno por séculos. Por ironia, muitos cristãos hoje acreditam mais no inferno de Dante do que em qualquer descrição bíblica real. Com o tempo, a Igreja percebeu o potencial do inferno como instrumento de controle. Durante a Idade Média, o medo do inferno foi usado para justificar cruzadas, silenciar dissidentes, vender indulgências e manter o povo em obediência. A mensagem era clara: obedeça à Igreja ou queime para sempre. A ameaça do fogo eterno estava presente nos sermões, nas imagens nas catedrais, nos afrescos, nos livros e até nos julgamentos públicos. Crianças cresciam ouvindo histórias de almas que queimavam por pecar contra os mandamentos. O povo, em sua maioria analfabeto, não podia ler os textos sagrados. Então, tudo o que sabiam era o que o clero dizia, e o clero sabia o poder que o medo exercia. No século XVI, o medo do inferno alcançou um novo nível de exploração com a venda de indulgências. A doutrina dizia que, através de pagamentos e oferendas à Igreja, o fiel poderia reduzir seu tempo no purgatório, ou até garantir salvação para seus entes queridos. Ou seja, o inferno deixou de ser apenas uma ameaça teológica e passou a ser uma moeda de troca religiosa. O medo era vendido, a salvação comprada. Esse abuso foi um dos principais estopins da Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Mas mesmo os reformadores, em sua maioria, mantiveram a ideia de inferno, pois sabiam que o medo ainda era útil para controlar consciências. A partir desse ponto, o inferno se tornou um elemento fixo na teologia cristã, mas não mais como um símbolo espiritual ou um alerta moral. Agora, ele era uma ameaça literal, absoluta e inescapável. Milhões passaram a viver sob o terror constante de estar em pecado mortal, de não serem dignos, de estarem condenados. A espiritualidade foi sendo transformada em uma experiência de culpa, medo e neurose. Homens e mulheres passaram a obedecer, não por amor ou compreensão, mas por pânico. E nada é mais fácil de controlar do que uma mente que teme o castigo eterno. A ideia de um inferno como o conhecemos hoje, com fogo, demônios, gritos e sofrimento eterno, não veio de Deus. Ela nasceu de uma mistura entre interpretações simbólicas, interesses teológicos, obras literárias e, principalmente, da necessidade de poder. O inferno, como ferramenta, foi uma das invenções mais eficazes da história. Ele impôs silêncio, vendeu salvação e aprisionou milhões de almas dentro de uma gaiola invisível, feita de medo e de culpa. Mas agora que você sabe disso, você ainda acredita que foi Deus quem criou o inferno? Ou foram os homens? Imagine viver a vida inteira com a sensação de que, a qualquer momento, você pode ser condenado a um sofrimento eterno, por um erro, um pensamento impuro, uma dúvida, ou até mesmo por não obedecer a certos rituais. Imagine sentir que está sendo constantemente observado, julgado, avaliado, e que, ao fim de tudo, o veredito pode ser um abismo flamejante sem fim. Esse não é apenas um cenário de pesadelo. Para milhões de pessoas isso foi, ou ainda é, uma realidade espiritual cotidiana. O medo, por si só, é uma emoção natural. Ele serve como mecanismo de defesa, mas quando manipulado, o medo se torna uma arma, uma forma de domínio invisível. Desde os tempos medievais, as instituições religiosas aprenderam que não havia força mais eficiente do que o medo para controlar comportamentos. Mais do que espadas, mais do que leis, mais do que exércitos, o medo do castigo divino era o que mantinha multidões obedientes, passivas e silenciosas. A promessa da salvação era vendida junto com a ameaça da perdição, e o inferno, com suas chamas eternas, era o preço da desobediência. Assim, o que começou como metáfora virou doutrina, dogma e instrumento de poder. Ao longo dos séculos, a Igreja ensinou que quase tudo poderia ser pecado: pensar demais, sentir desejo, questionar a autoridade, não confessar, faltar à missa, não pagar o dízimo. A consequência? Punição eterna.
Esse tipo de ensino criou um ambiente psicológico baseado em culpa crônica, em que o fiel se via como pecador desde o nascimento, um ser essencialmente indigno, precisando constantemente de perdão, intercessão e orientação da autoridade religiosa. A espiritualidade deixou de ser caminho de autoconhecimento e virou um sistema de controle baseado na vigilância constante da alma. Era como se Deus fosse uma espécie de juiz cósmico, pronto a castigar o menor desvio. E claro, a única forma de escapar disso era através da obediência total à Igreja. Mas o controle não era só espiritual, era também político. Durante séculos, a Igreja foi aliada direta dos reis e imperadores. Juntos, formavam um sistema de dominação onde a religião justificava o poder político e o poder político sustentava a autoridade religiosa. Nesse arranjo, o medo do inferno era essencial. O povo obedecia às ordens do rei porque o rei era escolhido por Deus. O povo pagava tributos mesmo sendo miserável, porque rejeitar a autoridade era pecado. O povo aceitava a desigualdade, as guerras santas e até os massacres, tudo com medo de contrariar a vontade divina. O inferno era a última linha de defesa do sistema. Não obedecer significava arder. O efeito desse medo institucionalizado não foi apenas social, ele foi psicológico. Muitas pessoas passaram a desenvolver traumas religiosos profundos, fobias espirituais, medo constante de punição invisível. Quantas crianças não cresceram ouvindo que iriam para o inferno se desobedecessem? Quantas mulheres não foram silenciadas em nome da pureza? Quantos jovens não foram forçados a reprimir sua sexualidade, seus questionamentos, suas dúvidas? O medo virou um cárcere mental, e esse tipo de controle é tão sutil quanto devastador. Porque, diferente de grades e algemas, o medo do inferno é invisível, mas gruda na alma. Ele se disfarça de fé, mas corrói por dentro. Toda a estrutura do inferno serviu para compor uma verdadeira arquitetura do medo. Imagens visuais fortes, pinturas, esculturas, afrescos com demônios e condenados gritando, liturgias carregadas de culpa. Senhor, eu não sou digno. Sermões dramáticos ameaçando o fogo eterno. Confissão obrigatória para vigiar pensamentos. Autoridade inquestionável dos líderes religiosos. Essa arquitetura não precisava de prisões. Ela funcionava sozinha. A punição não era nesta vida, mas na próxima. E isso era ainda mais eficiente, porque não se podia escapar. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. O inferno, como conceito punitivo eterno, foi moldado para refletir as estruturas de poder da terra. Ele espelhava as monarquias, os tribunais e os impérios, um sistema de tronos, juízes, castigos e submissão. Era como se Deus tivesse sido transformado em um imperador celeste, severo, absoluto e com um calabouço infinito chamado inferno. E assim, o medo deixou de ser uma experiência humana e virou uma instituição. O inferno, como punição eterna, foi menos uma revelação divina e mais uma construção humana, baseada no medo. Esse medo não serviu apenas para salvar almas, ele serviu, sobretudo, para controlar corpos, mentes, comportamentos e sociedades inteiras. Hoje, muitas pessoas ainda carregam esse peso invisível. Vivem com medo de errar, de pensar diferente, de se libertar da culpa. Mas talvez a pergunta certa não seja como escapar do inferno, e sim, quem colocou esse inferno dentro de mim? Você já se perguntou o que o medo do inferno fez de verdade com a mente humana? Não estamos falando apenas de doutrinas religiosas ou de histórias contadas em púlpitos sombrios. Estamos falando de traumas reais, silenciosos, profundos. Marcas deixadas não na carne, mas na alma. O conceito de inferno como punição eterna não é apenas uma crença teológica. Ele é também um padrão de pensamento, uma estrutura emocional que molda comportamentos, bloqueia sentimentos e paralisa o desenvolvimento espiritual. Neste capítulo, vamos analisar como essa ideia moldou gerações inteiras, criou padrões de culpa, ansiedade, repressão e nos afastou de uma conexão autêntica com o divino. Imagine crescer ouvindo que você pode ser condenado ao fogo eterno por sentir desejo sexual, ter dúvidas sobre Deus, não ir à igreja,
não seguir regras feitas por outros homens, nascer em uma religião errada, não confessar um pecado, morrer sem batismo. Para muitos essa não é uma hipótese, é a realidade da infância, da adolescência e até da vida adulta. O medo da condenação eterna cria uma culpa internalizada tão forte que a pessoa começa a se autocensurar, a vigiar seus pensamentos, a ter vergonha de si mesma. Ela passa a sentir que existe algo de errado em sua essência, como se fosse naturalmente suja, pecadora, indigna. E o que isso gera? Ansiedade, depressão, desvalorização pessoal, crises existenciais, transtornos espirituais com aparência de fé. Quando a espiritualidade se baseia no medo, ela se transforma numa experiência tóxica. Ela não liberta, ela aprisiona, ela não cura, ela traumatiza, ela não guia, ela assusta. Pessoas que crescem com essa imagem de um Deus juiz, impaciente, sádico e pronto a lançar sua alma no fogo eterno, dificilmente conseguem desenvolver uma relação saudável com o sagrado. Muitos até abandonam a religião, mas continuam carregando dentro de si a mesma culpa, o mesmo medo, o mesmo bloqueio. É como sair de uma prisão e levar as grades para dentro da cabeça. Esse é o legado invisível do inferno, uma mente que teme pensar por si. Agora vamos além da psicologia, vamos para o campo da espiritualidade profunda. Todo ser humano nasce com uma centelha de consciência, com um impulso de conexão com o todo, com o divino, com o mistério da vida. Mas esse impulso é reprimido quando o medo domina. O medo de errar paralisa. O medo de pensar congela. O medo de ser condenado destrói a curiosidade espiritual. Assim, em vez de buscarmos um caminho de autoconhecimento, expansão e despertar, nos fechamos num caminho de obediência cega e medo da punição. Isso impede a meditação, a contemplação, o mergulho na essência. Impede a escuta interior. Impede a transformação. O inferno, portanto, não apenas existe nas doutrinas, ele se instala na alma como um vírus espiritual. E aqui está uma revelação desconcertante. Para muitos, o inferno não é algo que vem depois da morte. O inferno é a vida vivida sob constante medo. É o trauma de ser quem se é e acreditar que isso já é suficiente para ser punido. Quantas pessoas vivem o inferno agora, nesta vida, por medo de serem rejeitadas por Deus, por medo de que sua sexualidade, suas dúvidas, sua liberdade de pensar, seu amor à verdade, as condenem? Esse medo cria um ciclo contínuo de autopunição, de vergonha, de repressão. O inferno talvez não precise nem existir como um lugar, porque em muitas mentes ele já foi implantado como uma prisão interna. Mas e se o inferno não for real? E se ele foi de fato uma invenção? Se for assim, então também podemos desinventá-lo dentro de nós. A cura começa quando começamos a desconstruir o medo, a questionar a doutrina, a recuperar o direito de sentir, pensar e buscar. A espiritualidade verdadeira não nasce do terror, mas do amor. Ela não aponta o dedo para condenar, ela estende a mão para elevar. É possível ter fé sem culpa. É possível acreditar no divino sem temer o castigo. É possível viver com ética, consciência e compaixão sem precisar de um inferno como ameaça. Esse é o caminho da reconexão, não com dogmas, mas com a essência. Libertar-se do medo do inferno é dar o primeiro passo rumo à verdadeira espiritualidade. É como abrir os olhos depois de uma vida inteira no escuro. É como descobrir que Deus não é um carrasco, mas uma fonte inesgotável de amor, consciência e presença. É como finalmente perceber que você nunca esteve separado do divino. Só te ensinaram a acreditar nisso para te manter em controle. Quando você deixa o medo ir embora, você reencontra a centelha da vida e percebe que o verdadeiro inferno era o medo de viver plenamente. O impacto psicológico e espiritual do medo do inferno é profundo, duradouro e muitas vezes silencioso. Ele bloqueia a alma, limita o pensamento e esconde a verdade com véus de culpa. Mas a boa notícia é, isso pode ser curado. O inferno, sendo invenção, pode ser desfeito, e a espiritualidade pode voltar a ser o que sempre deveria ter sido, um caminho de expansão, liberdade e amor. E se tudo o que te ensinaram sobre o inferno fosse, no fundo, um mal-entendido, ou pior, uma mentira útil,
E se você descobrisse que nunca precisou ter medo, não de Deus, não do castigo eterno e nem da sua própria essência? Chegamos ao ponto mais importante desta jornada, o reencontro com a espiritualidade autêntica. Uma espiritualidade além do medo, além da culpa, além da punição, porque no fundo sempre houve outro caminho, só que ele foi escondido. Quando soltamos a ideia do inferno como punição eterna, abrimos espaço para um novo paradigma, o de uma espiritualidade viva, fluida, transformadora e amorosa. Deixamos de ser servos assustados de um Deus irado e nos tornamos co-criadores conscientes de nossa própria jornada espiritual. A fé deixa de ser submissão e passa a ser conexão. O sagrado deixa de ser temor e passa a ser presença, silêncio, beleza. A alma deixa de rastejar e começa a voar. Se existe um Criador, uma fonte, uma inteligência divina por trás de tudo isso, você realmente acredita que esse Ser Supremo, que é puro amor e consciência, criou um lugar de dor eterna para punir suas criaturas? Você realmente crê que ele condenaria um ser humano a arder para sempre, apenas por ter nascido em outro país ou por ter feito escolhas erradas enquanto buscava entender a vida? Essa imagem de um Deus carrasco, sádico e vingativo é uma distorção do verdadeiro sagrado. É a sombra de instituições humanas projetada no divino. O verdadeiro Deus, ou como você quiser chamá-lo, universo, consciência, fonte, não precisa do medo para ensinar. Ele não precisa do castigo para guiar. Ele não pune, ele convida. Não julga, ele acolhe. Muitos foram ensinados a acreditar que sair da religião é perder-se, mas na verdade, às vezes é preciso se perder dos homens para se reencontrar com o divino. A espiritualidade não está presa em templos. Ela está no céu, na natureza, no silêncio, no coração. Está no amor que você oferece, na compaixão que você pratica, na verdade que você busca. Espiritualidade não é medo de errar, é desejo de crescer. Não é dogma, é descoberta. Não é ameaça, é liberdade interior. E liberdade não é pecado, liberdade é sagrada. Depois de tudo, talvez você perceba que o único inferno real é aquele que nos faz viver com medo de existir, medo de amar, medo de pensar, medo de sentir, medo de buscar o que faz sentido. Romper com essa prisão é um ato de coragem espiritual. É dizer, não aceito mais viver com culpa por ser humano, e esse é o primeiro passo para uma nova espiritualidade, a que nasce do amor próprio, da verdade e da consciência desperta. Quando o medo se vai, o que fica? Fica o silêncio, fica a paz, fica a intuição que sempre esteve ali, mas que o medo abafava. Fica o amor que não julga, que não impõe, que apenas é. Essa é a espiritualidade além do medo. Não vive de regras mortas. Não divide o mundo em salvos e condenados. Não cobra um preço para oferecer salvação. Ela só te pede uma coisa: seja inteiro, seja verdadeiro, seja livre. Depois de tudo o que vimos, talvez seja a hora de trocar a pergunta. Não mais, como evitar o inferno? Mas sim, como posso viver de forma plena, consciente e amorosa, aqui e agora? Porque talvez o paraíso não esteja do outro lado da morte. Talvez ele comece quando a culpa morre e a alma desperta. E se há uma salvação, ela não é oferecida por medo, ela é descoberta com presença. O inferno foi sim uma invenção, mas você não precisa mais carregá-lo dentro de si. Você é livre para viver uma espiritualidade sem culpa, sem ameaça, sem medo, livre para se reconectar com o sagrado de forma direta, pessoal e amorosa, sem intermediários, sem condenação, apenas com consciência. Porque no final o maior ato espiritual é amar e ser verdadeiro. E nenhum inferno pode apagar isso.